Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler no versículo 13, vamos ler até o versículo 34. A leitura um pouquinho extensa, mas é sempre bom, né, ler a palavra de Deus. Lucas 24, versículo 13. A partir do versículo 13. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Que nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia. Notem, irmãos, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém,
e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Até aí, irmãos, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua santa palavra, pela Tua presença, que já podemos sentir na Tua casa, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos falar, ó Deus, com a palavra que foi lida, ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Deus, os nossos olhos enxergarem, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Assim nós oramos, ó Deus, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, como nós dissemos, o dia em que muitas partes do mundo celebram, comemoram esse momento que é a Páscoa, né? A ressurreição do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, ele está situado exatamente neste dia. Era domingo. Era o terceiro dia. Veja que nós começamos a ler e fala assim: e eis que no mesmo dia, que dia era esse? E no primeiro versículo, nós vemos que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então, era o domingo da ressurreição. Era exatamente o domingo. E enquanto naquele dia de manhã, aquelas mulheres foram ao sepulcro para preparar o corpo do Senhor Jesus e não acharam o corpo do Senhor Jesus, e os anjos ali aparecem a elas e falam: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? E eles disseram: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então, os anjos relembram mais uma vez aquelas mulheres, que não estava ali mais entre os mortos aquele que morreu, que foi crucificado, mas ele já havia ressuscitado. E aí, as mulheres chegam aos discípulos, né, com a notícia, e Pedro, nós analisando, nós vamos ver Pedro, no versículo 12, que nós não lemos aqui, mas ele correu ao sepulcro para conferir se era isso mesmo. E ele chegando lá, só encontrou os lençóis postos ali de lado, e ele saiu maravilhado com aquilo. Mas nós estamos nesse mesmo dia, e a palavra diz, no versículo 13 que nós lemos, que nesse mesmo dia havia 2 discípulos. Veja bem, esses 2 discípulos, e a leitura que nós fizemos, só foi mencionado o nome de um desses, que era Cleopas. Então, eles eram discípulos, mas eles não estavam no meio dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus escolheu. Mas eles eram discípulos também. Eles estavam também com a igreja. E tudo dá a entender que eles estavam também nesse momento, quando as mulheres chegaram para dar a notícia, e que Pedro saiu correndo para verificar. Os versículos que nós lemos, a fala deles mostra isso, que eles estavam também ali com os discípulos nesses acontecimentos. Quando eles falam,
É verdade que também algumas mulheres dentre nós foram ao sepulcro, se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram. Então, eles mesmos mostram aqui na sua fala com Jesus, no seu diálogo ali, que eles estavam presentes ali com a igreja quando as mulheres levaram a notícia. Mas mesmo assim a palavra diz que eles estavam a caminho de Emaús. Irmãos, nós vamos analisar, vamos meditar, nesses versículos, nesse diálogo, nessa história, porque não é à toa que ela está registrada, Não é à toa que ela está registrada. Se Deus permitiu que ela fosse registrada na sua palavra, é porque Deus tem a nos ensinar com a sua palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para instruir, para redarguir, E analisando os discípulos saíram de Jerusalém e eles vão a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Era uma caminhada, Eles estavam caminhando, a caminhada mais ou menos, dependendo do passo, de umas 2 horas. Então, nós vemos também que era tarde, porque quando quase terminando a conversa, eles falam, já declina o dia, fica conosco. Jesus faz com que vai mais à frente, mas eles fica conosco que já está escurecendo. Então era tarde, era o final desse dia, era o final do 3º dia. Irmãos, e veja que esses 2 discípulos, como eu falei, eles eram quase que desconhecidos. Nós só conhecemos o nome de um porque foi registrado, mas eles eram desconhecidos. Eles não tinham talvez tanta, se podemos dizer assim, proeminência, porque eles não estavam entre os 12 apóstolos, mas eles não eram menos importantes. Aqui já está uma lição para nós. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele se importou com esses discípulos desconhecidos, mas não menos importantes para Jesus, porque o próprio Jesus, ele vai ao encontro desses discípulos, nos mostrando que eu e você, todos nós, para Jesus, tem importância, tem valor, ainda que somos pecadores, calma, somos pecadores, precisamos do arrependimento, mas por isso que Jesus desceu a cruz, ele desceu da sua glória e assumiu a cruz, se fez maldito por nós. Irmãos, Deus não se impressiona, Jesus não se impressiona com diplomas, com mega estruturas, não nada contra isso, Mas pode muito bem passar na nossa cabeça que nós estamos aqui e Deus não está nos vendo. Podemos pensar, somos tão insignificantes se nós olharmos para nós mesmos, Quem sou eu? Filho de pedreiro? Quem sou eu? Filho de motorista? Quem sou eu? Drogado ou viciado? A pessoa pode pensar, Quem sou eu? Quem éramos nós? Quem é você? Quem éramos nós longe da presença de Deus? Mas Jesus mostra que ele se importava, e ele se importa, e ele continua se importando conosco, ele continua se importando com o seu povo, ele continua se importando com os homens, e ele continua se importando, irmãos. E veja que
esses dois discípulos, eles iam, a palavra fala, conversando a respeito do que havia acontecido. Eles iam conversando, contando o que acontecia, porque eles presenciaram. Mas um detalhe chama a atenção da pergunta que Jesus faz. Jesus fala: que palavras são essas que vocês estão trocando entre si, estão conversando, caminhando? E por que estáis tristes? Veja, irmãos, como Jesus, ele conhece o coração do homem. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe como é que está o seu coração nessa hora. Ele sabe se você está triste, se você está alegre, se você está preocupado, se você está preocupada. Ele se importa. Ele sabia a situação desses discípulos. E esses discípulos estavam tristes. Mas, irmãos, nós vamos analisando e qual seria então o motivo da tristeza desses discípulos? Qual seria o motivo da tristeza? E eles mesmos revelam isso. E eles mesmos. Eles vão falar. Jesus pergunta: por que estáis tristes? E eles falam: és tu peregrino aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? E aí eles começam a falar da morte do Senhor Jesus, mas eles falam que o Senhor Jesus foi um homem profeta, eles reconheciam mesmo, foi um homem profeta. Ele foi poderoso em obras, eles presenciaram as obras do Senhor Jesus, as curas, os milagres. Eles reconheceram as palavras do Senhor Jesus, que eram palavras de vida, eram palavras poderosas, as pregações do Senhor Jesus, o sermão que o Senhor Jesus entregava. Eles reconheciam que realmente Jesus era o Filho de Deus. Mas aí no versículo 21, eles revelam aqui por que eles estavam tristes. E eles falam: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Então, eles mostram que eles esperavam algo de Jesus, talvez esperavam que Jesus remisse Israel, não dos seus pecados, mas do jugo romano, do jugo de Roma. Eles esperavam talvez isso, eles esperavam que Jesus viesse como um guerreiro, um poderoso para livrar o povo, e Jesus vem montado na jumentinha para mostrar para eles que ele veio para salvar o homem, não como um guerreiro político, Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, que tira o pecado do mundo. E aí eles revelam porque o motivo da sua frustração, da sua tristeza, é porque eles estavam com as expectativas e o olhar num outro Jesus, que não era o Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, se nós olharmos e pensarmos e buscarmos um Jesus que não é o Jesus, o Cordeiro que veio para perdoar os nossos pecados e nos salvar da ira vindoura, nós corremos um grande risco de se frustrar. Porque muitos pregam aí um Jesus que veio para trazer só bonança e riqueza. E Jesus, o seu discurso, muitas vezes, ia contra muitas mensagens e pregações de hoje. Hoje,
Nós analisamos, e muito mais por causa das redes sociais, né? Nós vemos pessoas fazendo promessas e mais promessas de milagres, de curas, e se você doar algo, Deus vai te dar em dobro, porque Ele vai ficar te devendo, né? São exemplos, né? Mas Jesus, Ele veio, quando nós olhamos os evangelhos, Jesus, Ele veio falando a mensagem para que nós não colocássemos o coração nas coisas materiais. Não ajunteis tesouro na terra, disse Jesus, onde a traça, a ferrugem consome, mas ajuntais tesouro no céu. E muitos estão querendo ajuntar tesouros nessa terra, e dão a sua vida, sacrificam a sua família, sacrificam o tempo de devoção a Deus, sacrificam às vezes a sua fé, a sua espiritualidade, buscando coisas que perecem. O contrário do que Jesus nos ensinou. E esses discípulos, eles estavam tristes. Será que nós... Não o problema de nós estarmos tristes, né, um momento ou outro, porque nós somos sujeitos a isso, né? O Salmo de Davi, tem um salmo que fala: angústias da morte me cercaram, momento de tristeza, né? Mas qual será o motivo da nossa tristeza? Nós temos que analisar. Por que eu estou triste? Por que estou desanimado? Por que estou sentindo isso? Será que estou tendo a visão correta de quem é Deus, do que Ele tem para oferecer, do que Ele exige de mim? Então nós temos que ter uma visão correta daquilo que é a vontade de Deus para nós. E nós só vamos ter essa visão correta, nós hoje, igreja, se nós analisarmos a palavra de Deus a cada dia. Analisar, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, frequentar os cultos, frequentar a escola dominical. Porque hoje, irmãos, veja bem, o mal hoje que está assolando a nossa vida, eu falo nós porque nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos envolvidos, é o imediatismo, que as pessoas elas querem as coisas hoje muito rápido. Hoje é tudo muito rápido. Veja, naquele tempo, quanto acontecimento teve naquele dia, não é verdade? Quanta coisa não aconteceu. E hoje, quanta coisa nós não vemos hoje, nesse domingo de Páscoa. Quantas coisas nós já não passou na nossa mente, através até mesmo de redes sociais, nada contra, mas com o uso correto. Não é verdade? Não há como negar que nós estamos no momento em que as coisas, as pessoas, as empresas, tudo, a sociedade as coisas estão cada vez mais modernas, né? Coisas mais rápido, não é verdade? É pedir um lanche, é pedir um Uber, é comprar algo na internet para chegar amanhã, é a realidade, irmãos, não é verdade? Mas será que é só hoje que acontece isso? Veja o exemplo desses discípulos. Eles mesmos falam, mas hoje já é o terceiro dia. É engraçado. E quando a gente lê, né? Olha a paciência do Senhor Jesus com esses discípulos. Olha a paciência do Senhor Jesus, irmãos. Olha a longanimidade do Senhor Jesus ali. O que vocês estão conversando?
né? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes? E Jesus vai, né, com calma, aquela conversa. Olha a paciência do Senhor Jesus. E hoje nós não temos paciência para nada. Oramos um dia, já queremos que Deus responda no outro. E com Deus não é assim. Com Deus não é assim, né? Quando a gente compra algo, essa empresa tem que entregar, né, no prazo. Se ela não entregar no prazo, você pode cancelar, você pega de volta o dinheiro. Mas com Deus é diferente. Quando nós oramos, nós não podemos exigir, mas nós oramos e confiamos. E Deus, segundo a sua vontade, Ele responde. Há hoje métodos para crescimento de igreja. Por quê? Porque não tem paciência de pregar o Evangelho, de evangelizar, de orar e deixar o Espírito Santo fazer uma obra de conversão nos corações. E essa obra, ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Nós aprendemos hoje na escola dominical. E no finalzinho da lição eu percebi uma coisa que me chamou a atenção, que os discípulos tentaram pregar em tal lugar e o Espírito Santo impediu. Olha, mas não é a vontade de Deus salvar? É. Mas há momentos, há o momento certo e há a maneira certa que Deus vai salvar. Deus não precisa, não depende de mim, não depende de nenhum de nós para realizar a sua obra. Ele conta conosco. Ele conta conosco. Todos nós, veja o exemplo, os discípulos. Discípulos que estavam ali no meio. Jesus poderia muito bem deixá-los ir. Mas ele se importou. Ele se importou com uma ovelha, né, que nós cantamos, as 99. O bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas. O que é uma ovelha para quem tem 100 ovelhas? Mas esse pastor, que é o bom pastor, que é Jesus, ele se preocupa com uma ovelha que está perdida. E ele vai atrás dessa ovelha. Foi o que Jesus fez. Ele estava aqui, o bom pastor lá, com paciência. Foi ao encontro desses discípulos. Não julgou, ainda que ele deu uma exortada, né? Ele exortou. Ó, versículo 25, olha aí o versículo 25. Ó nécios, tolos, Jesus falou, tolos, lentos. Mas com toda... Era Jesus que estava exortando, né? Quando Jesus exorta a gente, isso não nos... Ainda que nós podemos ficar tristes, mas depois vem o consolo de Deus. E Jesus, ele falou, ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Uma palavra dura, se nós formos olhar, né? Mas era necessário. Jesus, ele foi lá explicando. E como eu estava falando, na obra de Deus, irmãos, todos são importantes, mas ninguém é indispensável. Ninguém é indispensável. Porque aos discípulos, o Senhor Jesus falou, se estes se calarem, as pedras clamarão. Se nós pararmos de cantar, de louvar, de pregar a palavra, Deus levanta outro. Nós não estamos aqui fazendo um favor para Deus. Nós não estamos aqui porque somos melhores ou mais importantes. Não. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus.
Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia. Misericórdia porque Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, que era a morte. E graça porque Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos, o perdão e a salvação. Irmãos, veja quanta lição, né? E como eu estava falando, nós somos impacientes muitas vezes. É um louvor que demora mais um pouco, né? É uma pessoa que fala mais lento um pouquinho, a gente já fica agoniado. É um hino que é mais, que tem que ser cantado mais lento, a gente já fica agoniado, né? Irmãos, Jesus continua. E aí Jesus, ele explica, ele começa a explicar as profecias, Jesus começa a usar a palavra de Deus. Jesus começa, no versículo 27, fala assim, começando por Moisés. Olha só, Jesus foi lá em Moisés, teve paciência. Começando por Moisés, começou a explicar, passou pelos profetas e começou e explicava a eles novamente o que estava na Escritura que teria que se cumprir. E aí eles chegaram à aldeia. E eles chegaram à aldeia e já estava, anoitecendo. E no versículo 29, interessante isso, né, irmãos? Quando a gente lê, né? E o versículo 28, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Parece até que Jesus está sendo falso aqui, né? Né? Está escrito aqui, irmãos, está na Bíblia. Só tô falando que está escrito aqui. Está na sua aí? Confere aí se está na sua, sim. Jesus fez como que ia, mas Jesus já sabia, né? E aí, eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Não vá, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, já está escurecendo. Então, aqui já era um costume, nós vemos isso em várias passagens da Escritura, onde a hospitalidade do povo israelita, um exemplo disso era os anjos, quando foram a Sodoma e Gomorra, eles foram visitar Sodoma e Gomorra, né? E aí com Ló se preocupou porque eles não reconheceu que eram anjos, né, mas viu que eram viajantes, não eram daquela região. E o que Ló faz? Vem para minha casa. Não, vocês vão dormir aqui na rua, não. A hospitalidade. Isso fazia parte do povo de Israel. Isso era uma cultura, né? E aí, eles convidam Jesus para ficar. E essa era a marca da igreja, irmãos, a humildade, o amor. Uma igreja onde há disputas e guerras, isso não pode ser chamado de igreja. Não pode ser chamado de igreja. Salmo 133 diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele fala, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, sobre as suas vestes. Era um óleo precioso aquele ali, usado em Arão. Simbolizava a santidade, simbolizava a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela é percebida neste mundo aqui, através da igreja,
É pelo amor. O amor é a marca da igreja e deve ser a marca da igreja. Não um amor que aceita qualquer coisa. Não. É um amor à união do corpo de Deus, do corpo de Cristo. E aí fala o Salmo 133, continua, que fala que é como o orvalho sobre Hermon, sobre o monte Hermon, o orvalho que cobre todos os montes ali de Sião. O vale de Hermon era um orvalho que abrangia todo o vale e abrangia todos vários montes. Esse orvalho ele trazia vida para uma região por causa de um monte. Então a união do povo de Deus é como esse orvalho que traz vida, a união da igreja, do corpo de Cristo, da eclésia, da comunidade local, do corpo de Cristo em geral. Ela traz vida, porque o Salmo 133, no final ele vai falar, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E é o nosso dever, o dever da igreja, zelar por esse amor e por essa união. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para trazer divisão, né? Contendas. Mas o dever nosso é zelar pela comunhão dos santos. E a igreja em Atos, em primeiros capítulos, diz ali que a igreja, eles tinham tudo em comum. Nenhum dizia que aquilo que ele possuía era seu. Eles tinham tudo em comum, um ajudando o outro, e tinham tudo em comum. Aqueles que sentiam no seu coração um desejo, vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Ninguém era forçado, ninguém... E não podia fazer para se amostrar também, né? Que os que fizeram isso foram Ananias e Safira, e o Espírito Santo os matou. Os matou. Tem gente que faz a separação, assim, o Deus do Antigo Testamento. Tem gente que assim, vai pregar no Antigo Testamento, é o Deus irado, né? É o Deus que não tem graça. Aí, e no Novo Testamento, que o Espírito Santo matou? Então é o mesmo Deus. Nós temos que considerar, como Paulo falou, a misericórdia de Deus, mas temos que considerar também a severidade de Deus. Irmãos, e que eles fizeram? Hospedaram Jesus, e eles não estavam vendo que era Jesus. Eles estavam, como nós lemos, os olhos como que fechados. A sua visão estava distorcida, eles não estavam tendo discernimento. Por quê? Porque os seus objetivos não estavam corretos. Quando nós temos um objetivo que é fazer a vontade de Deus e trazer glória para Deus, como nós cantamos, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas quando nós distorcemos isso, nós perdemos o discernimento, perdemos a visão daquilo que é a vontade de Deus. Por isso, nós vemos hoje, às vezes, igrejas com disputas entre elas mesmas, né? Porque perderam o discernimento e perderam a visão correta do que é a igreja de Jesus, o que é o corpo de Cristo. Mas o discernimento deles foram restaurados, e nós vemos isso no partir do pão. Quando eles convidam Jesus e eles vão ali ceiar, né? Se alimentar.
Jesus faz a oração e parte o pão, e eles então reconhecem o Senhor Jesus. Irmãos, é no partir do pão, é no partir da palavra de Deus. Alguns teólogos interpretam essa passagem como a ceia do Senhor, né? Mas é no partir também da ceia, é no partir da palavra de Deus, como nós estamos aqui hoje, partilhando da palavra de Deus. Eu estou aqui não como alguém que... não, mas estou aqui partilhando da palavra de Deus com os irmãos e me alimentando também. Então nós estamos partilhando desse pão que é a palavra de Deus, e é no partir do pão, nessa comunhão da igreja, que a visão deles, o discernimento foi restaurado, e eles perceberam que era Jesus, e Jesus imediatamente desaparece. Irmãos, e aí eles caíram em si, né, como se fosse o irmão, né, o filho pródigo, que lá onde ele estava longe, ele caindo em si. Ele caiu em si, ninguém precisou falar nada com ele, o Espírito Santo foi lá e convenceu ele, e ele caiu em si. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui nessa situação porque abandonei o meu pai, abandonei tudo aquilo, peguei a minha herança e gastei. E eles caindo em si, eles perceberam, eles começam a perceber. E aí eles falam, veja, e a presença de Jesus foi sentida por eles. A presença de Jesus foi sentida na sua companhia, que Jesus estava ali no caminho com eles. E nas Escrituras, quando Jesus citava as Escrituras, eles falaram um para o outro e disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava da sua Escritura? E eles começaram a relembrar tudo aquilo que Jesus falou. Irmãos, é impossível estar na presença de Deus e não sentir e dizer que o Espírito Santo, ele não é atuante. O Espírito Santo, quando ele vem, nós sentimos queimar o nosso coração com a palavra de Deus. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, e na mesma hora, o versículo 33 diz que eles tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, porque Judas já não estava com eles, que traíra Jesus. E os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Agora eles criam que Jesus ressuscitou verdadeiramente, porque ele apareceu para nós. Nós sentimos a presença de Deus. E eles voltaram a Jerusalém. Irmãos, o nosso lugar é em Jerusalém, é na presença de Deus. Emaús, o significado de Emaús eu procurei lá e fala era como se fossem piscinas aquecidas, quentes. Quem não quer uma piscina aquecida, né? Quem não quer relaxar, né? Interessante isso, né? Quem não quer de vez em quando ir para, né? Mas Jerusalém é melhor. Na presença de Deus é melhor. É melhor do que qualquer alívio temporário. É melhor do que qualquer momento de alegria que vai passar. Na presença do Senhor é abundância de alegria, diz a palavra. E é um motivo de nós nos alegrarmos, irmãos. Nos alegrarmos porque verdadeiramente Cristo ressuscitou. E amanhã nós vamos falar: Cristo ressuscitou. E depois de amanhã nós vamos falar: Cristo está vivo. Daqui um mês nós vamos falar: Cristo está vivo.
Nós não vamos parar, porque nós sabemos realmente que Ele ressuscitou. Saber que Jesus está vivo e não mudar a nossa atitude para com Deus é pura religiosidade. É pura religiosidade. Quase não saiu, né? Porque saber que Jesus está vivo muda a nossa maneira de ver o mundo. Saber que Ele não somente ressuscitou e está vivo mas Ele vai retornar, Ele vai voltar, diz a palavra. Ele vai voltar para arrebatar para si a sua igreja, o seu povo que foi comprado com o sangue dele. E aí Ele vai restaurar todas as coisas. E Ele vai estabelecer o seu reino. Cristo ressuscitou. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, Cristo ressuscitou. Cristo está vivo verdadeiramente, nós podemos dizer. Você pode dizer isso? Você pode realmente consigo, com você mesmo aí, Cristo realmente ressuscitou para você, ou você acha que apenas é uma história que alguém inventou? Porque o que o diabo tem feito ao longo do tempo é querer combater esta obra do Senhor Jesus, combater a sua crucificação, zombar do Senhor Jesus. O que o diabo tem feito, ele tem escarnecido, tem zombado, e muitas pessoas têm se deixado levar por isso. Mas Cristo verdadeiramente ressuscitou. E nós podemos crer isso pela fé. Você não precisa receber algo extraordinário, um anjo aparecer para você crer. Uma vez eu conversando com um jovem, e ele reunindo na igreja, aí ele comentou algo assim: eu preciso que Deus fizesse algo para que se eu tivesse uma experiência, se eu tiver uma experiência, né, algo assim, eu vou crer. Mas como assim? Como assim? Se nós não cremos no que está escrito aqui, que Jesus falou que, eu até anotei aqui, João 6:63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se nós não crermos nas palavras que o Senhor Jesus falou, como nós vamos crer? E em Apocalipse, eu lembrei agora algo que está escrito lá, que naquele grande dia do acerto de contas, né? Muitos ali vão estar sofrendo a condenação e mesmo assim não vão crer. E mesmo assim não crerão no Filho de Deus. Se você está hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, se você está hoje tendo essa oportunidade, todos nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo permitiu. E nós temos que dar muito valor a isso. Dar muito valor a cada palavra, a tudo que for feito, mesmo que seja simples, mesmo que seja uma pregação aparentemente simples, não é empolgante, a maneira de falar não é, mas a palavra de Deus é empolgante. Quando nós lemos a palavra de Deus, e isso nos basta. Nós não precisamos criar nada aqui a mais, porque as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar. Lembrando, eles voltaram a Jerusalém. Agora,
diferente, né? Agora, crendo verdadeiramente que Cristo ressuscitou, que possamos a cada dia buscar mais ainda essa convicção e não deixar as coisas do mundo, não deixar Emaús nos enganar e tirar a nossa alegria, a nossa visão de quem Deus é e o que Deus quer de nós e o que Deus vai fazer por meio do seu povo. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Deus. Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor realmente vive e nós a cada dia podemos presenciar por meio da Tua palavra, por meio da oração, nós podemos sentir o Teu Espírito, não somente de ouvir falar, mas nós sentimos a Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor há de voltar para buscar o Teu povo, um povo remido, um povo justificado pelo sangue do Teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, fica conosco, nos ajuda a te servir a cada dia, Senhor, com mais alegria, com mais disposição, ó Deus, porque o Senhor está vivo e o Senhor reina para sempre e o Senhor há de voltar. Nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos porque só o Senhor é digno de receber toda adoração e todo louvor. Nós te louvamos assim por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado pela sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Por isso a gente vai pregar mais uns 50 minutos, tá bom, irmãos? Não é brincadeira. Nós louvamos a Deus, né, irmãos? Porque nós temos convicção que Jesus ressuscitou e isso que é o mais importante na nossa vida. Porque nós sabemos que nós não servimos um Deus morto, né? Um Deus que foi lá em... Felipe, por favor, desliga a câmera ali, senão eu vou ficar falando aqui.